Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Aqui nós exploramos temas inspiradores como autoconhecimento, transformação pessoal e mudança de mindset. E os nossos convidados têm tudo a ver com isso. O Marco e a Simone Caran, eles são casados e eles criaram o canal Pescador de Histórias, que é um projeto que começou em 2024 e vai além de entrevistas e reflexões sobre o desenvolvimento pessoal. A ideia inicial era pescar pessoas de diversas áreas que, com suas histórias, com suas vivências, servissem como faróis para iluminar o caminho de outras pessoas. Isso foi mudando conforme o tempo e é isso que a gente vai falar com eles agora. Conta pra gente o que significa, né, o canal hoje, o Pescador de Histórias, e como que foi mudando. A ideia inicial era exatamente essa aí que você falou, Jade. Era realmente pescar pessoas que tivessem tido transformações na vida através de alguma coisa que aconteceu que fosse de relevância na vida delas e que elas pudessem contar, porque elas seriam, como nós falamos, o farol, não é o farol do carro, né? O farol do sinal. É o farol aquele que ajuda o barco, o navio, quando ele está em alto mar à noite ou no meio de uma tempestade, para chegar em segurança ao porto. Essas pessoas já teriam passado por situações e elas ajudariam outras pessoas que estivessem no mesmo caminho. Só que no decorrer, olha que foi há pouco tempo, né? Porque nós começamos em janeiro de 2024. Houve um clamor da gente tratar de outros temas. E aí nós começamos a trocar, a mudar essa forma de fazer. Ao invés de pescar as pessoas, nós começamos a pescar ideias para que ajudassem as outras pessoas, mesmo que não fossem, que elas não tivessem tido uma transformação assim por algo que aconteceu na vida, mas que elas pudessem ter uma ideia que fosse uma semente plantada dentro dessas pessoas e que elas pudessem florescer com uma ideia nova para poder mudar exatamente uma situação, um estilo de vida que elas estivessem levando, que estejam levando e que não está bacana para elas, entendeu? Entendi. Na verdade, a essência não mudou. É para ser inspiração, né? É para mostrar realmente caminho, é para mostrar que existem alternativas para as pessoas que estão procurando um caminho, estão às vezes perdidas, como diz a Simone, e encontrarem uma saída, saberem que tem uma saída. Como se fosse uma espécie de resgate, né? Exato. Todos nós estamos buscando evolução na vida de alguma maneira, né? Em algum estágio de evolução. E é muito individual isso. Sim. Mas todo mundo que busca pode saber que tem uma saída. Sabe, essa inspiração que a gente busca levar para as pessoas. Muito legal. Como a gente já começou a falar, né, do canal, conta pra gente um pouco como surgiu e como vocês escolhem os temas e os convidados para o Pescador de Histórias. Então, o nome surgiu por inspiração mesmo. Eu recebi esse nome, entendeu? Numa noite eu acordei e esse nome foi assim, veio na minha mente. Então a gente foi atrás para poder ver se era viável, e realmente era. E a gente começou nesse caminho. Como eu te disse, no começo era exatamente isso. A gente começou a entrar em contato com amigos, pessoas que tinham passado por situações, às vezes uma doença, às vezes um problema familiar. E essas pessoas começaram a contar o ocorrido e o que elas fizeram para que elas mudassem, né? Eu mudei, eu fiz assim, eu me entreguei, eu me voltei para Deus. Às vezes eram pessoas que não tinham esse lado espiritual desenvolvido, eles passaram a ter por conta essas experiências. E nesse ano, que foi assim muito rico de informações, as pessoas começaram a vir falar assim, olha, eu queria falar, como que a gente faz para mudar isso? Como que a gente faz para mudar aquilo? E aí eu comecei a estudar, ver, porque eu falei, eu tenho que me encher de informações. Sim. E fui buscando em livros, em temas, ouvindo outras pessoas, porque a gente até comenta
que a internet é maravilhosa. É uma ferramenta incrível. Tem muita coisa porcaria, mas tem muita coisa que vale super a pena. E eu vi isso com várias pessoas falando de assuntos, o que as pessoas podiam fazer. E qual era a diferença? Na verdade, era só da pessoa se identificar com aquele quem está narrando. Porque às vezes você olha para alguém e fala assim, não gostei da pessoa, nossa, não me identifiquei da forma como a pessoa está falando. Aí você vai ouvir de outra falando a respeito do mesmo assunto e você fala, nossa, tem tudo a ver comigo. Não foi o assunto que te atraiu. Foi a pessoa. Foi a pessoa, foi a identificação, né? Exatamente. Então, eu peguei e falei assim, vamos falar de várias coisas. Aí começamos a fazer dessa maneira. E isso acabou fazendo um engajamento, porque as pessoas vêm falar, como que você faz isso? Como que eu posso fazer aquilo? Isso aqui tem caminho, isso aqui tem solução. E assim, N questões. E isso está sendo realmente, eu falo para as pessoas, você sempre vai ter que começar por você. A inspiração, o pescador vai ser. Você vai ter lá a história, vai ter o comentário, vai ter a live, mas você tem que começar por você, porque senão você não vai ver nada acontecendo na sua vida. Essa história, ela começou até um pouco antes, né? A gente sentia uma vontade muito grande, era quase um chamado, assim, que a gente conversava, vamos abrir uma live, a gente falar, a gente tem muita coisa para falar, a gente tem vivência. Sim. E a gente precisava, a gente sentia essa necessidade de compartilhar. Só que a gente não sabia muito bem por onde. E tudo foi inspiração, sabe? Até o dia que a gente fala assim, semana que vem, ficava aquela protelando, aí um dia essa aqui falou assim, é hoje. Eu falei, poxa, mas hoje é quarta-feira. Ela falou assim, melhor ainda, metade da semana. Eu falei, então tá, tô dentro. E abrimos a live assim, sabe, qual vai ser o tema? Não sei, vamos abrir. Caramba. Desse jeito, cara e coragem. E fizemos, e foi fantástico, porque essa coisa de pescar começou exatamente nessa primeira live, nem tinha nome ainda. A gente abriu, aí as pessoas começaram a entrar, começaram a comentar, eu falei assim, fulano, você quer entrar? E ele topou na hora, não, me põe aí. Puxei pra dentro, puxamos, e ele participou, foi uma live fantástica, né? A primeira, e foi muito legal. E aí a gente começou com essa de pescar pessoas. Não, e o nome é muito significativo, né? De você pescar, é muito legal. Então, a gente queria entender também como vocês começaram nessa jornada de desenvolvimento pessoal. Nessa parte aí, o que acontece? A gente começou a ver, hoje, a internet, ela tem muita coisa, como eu falei. Só que o que está acontecendo atualmente? Eu falo que a internet está no momento, assim, macarrão instantâneo. Tudo as pessoas querem para ontem. Para ontem. Eu quero uma solução para o peso imediatamente. Eu quero algo, eu quero enriquecer imediatamente. Eu quero fazer não sei o quê, eu quero mudar isso imediatamente. Aí eu falo, gente, como assim? Você tem uma lei natural que ela, independente das pessoas acreditarem ou não, é como a lei da gravidade. Se a pessoa se jogar de um prédio, ela vai se esborrachar no chão. Sim. Porque existe uma lei que domina o planeta. Acreditando ou não, né? Acreditando nela ou não, a pessoa vai se esborrachar no chão. E existe uma lei que ela cumpre, que é lei de tempo. Você tem que cumprir. Ontem a gente até comentou na live, que eu falo assim, teve um rapaz que falou, tem gente que vai comprar plantas comigo e quer já a planta grande e dando frutos. Aí eu falei, gente, como assim? Você não tem como, porque você, para ser quem você é, você teve um tempo de maturação. Você não é uma pessoa que nasceu ontem e já está adulto hoje. Sim. Você tem toda uma história que tem dentro de você. Então, se você não respeitar essa história, toda mudança que você fizer macarrão instantâneo, ela não vai surtir efeito. Eu acho que tudo que vem fácil vai embora fácil, né? Não é nem o vir fácil, porque eu acho assim,
Pode até existir o vir fácil. Quando você já entra num ritmo de mudança, é muito mais fácil para a pessoa mudar. Quando a pessoa pega e fala assim, eu falo que a nossa mente conversa com a gente, principalmente quando você quer mudar um hábito. Ela vira para você e fala assim, não vai não. Pra onde você vai? Você nunca fez isso? Aí a pessoa fala assim, mas fala. Eu falei, gente, presta atenção que a sua cabeça conversa com você. Sim. Ela não quer que você mude. Por que você está fazendo isso? Isso não é o correto, você não é assim. Sim. E tem até médicos, por conta da minha área de seguros, eu converso com muitos médicos, eles falam, até a mente, quando você tenta mudar um padrão, ela coloca quimicamente para você voltar para aquele padrão. Por exemplo, uma pessoa que sofre de depressão. Se ela tenta sair de qualquer maneira, macarrão instantâneo, a mente vai produzir substâncias para ela voltar a ficar deprimida. Aí fala assim, nossa, mas ela está se sabotando? Não, ela está acompanhando um padrão que você criou, um hábito que foi criado. Então, o que você tem que fazer? Mudar esse hábito para que você consiga realmente ver uma mudança acontecendo na sua vida. Sim. Então, tudo que você vai mudar, que você já tem um histórico, você não pode acreditar que a pessoa chega lá e fala assim, em 5 passos eu te mostro. Eu falo assim, ai gente, isso não existe. Não existe. Isso entra um pouco sobre, a gente pode falar também, né, sobre a trilha neural, né? A gente entra nesse tópico, né? Sim, isso. Sim. A trilha neural, as pessoas têm uma dificuldade de entender. Mas assim, se você ilustrar isso de uma maneira realista, você imaginar uma trilha no meio do mato, por exemplo. As pessoas vão passando, vão formando uma trilha. E aquilo ali é uma trilha, é o caminho. Ninguém sai daquele caminho e vai passar por dentro do mato. Só que para você criar uma nova trilha, é possível? Você abre um novo caminho. Como a Simone diz, aquela trilha, ela continua ali. Ela vai diminuir, o mato vai fechar, mas ela tá ali. Então é preciso um esforço, uma decisão, uma dedicação para você abrir esse novo caminho. E é uma conscientização da própria pessoa. Sim. Como a Simone diz, você não muda do nada, você muda de dentro para fora, a partir de uma decisão, né, de um autoconhecimento, você fazer uma observação onde você tem que mudar. E a partir daí, como você vai mudar. Tem uma curiosidade aqui que diz que Simone começou a ler em pé. Como que foi isso? Essa é legal. Porque eu ficava assim, eu tenho que fazer algo. Eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida. Foi a indignação. Então, esse sentimento veio desde pequena. Não, isso foi agora. Porque o que acontece? Eu cheguei a um ponto da minha vida que, assim, um dia eu acordei e falei assim, gente, a vida é isso. Eu acordo, trabalho, pago contas, cuido de filhos, chega final de semana eu vou para uma festa, algum evento, e é isso? Não tem mais nada? Gente, tem mais do que isso, não pode ser só isso. Então isso começou a me incomodar, um incômodo, aí eu falei assim, vou começar a ler, vou começar a buscar informações. E aí eu trabalho, né? Eu acordo cedo e chegava de noite, a minha pilha, eu acordo super bem de manhã cedo. Não tenho isso. Tem gente que leva um tempo até pegar o ritmo. Eu não, já acordo animada. Aí só que chega de noite, eu tô com a pilha já baixa, então eu vou dormir cedo. Aí eu falava assim, onde que eu vou encaixar a leitura nisso? Aí eu falei, já sei, vou levantar às 3h45. Aí falou assim, não, mas como assim? Eu falei, vou levantar. Da onde? 3h45. Por quê? Em 15 minutos, porque o que eu falo para as pessoas? Todo mundo dorme da seguinte maneira. O que o seu cérebro é? Ele é um software. Tudo que você viveu tá aqui. Ele não faz nada para frente, ele não projeta futuro. Ele é passado, tudo que você viveu. Aí o que as pessoas fazem quando elas acordam? Normalmente o celular tá do lado, que não é bom. O meu fica longe, fica no banheiro da suíte. E eu vou
Aí, quando ele toca, eu tenho que levantar, vou lá, desarmo, volto e respiro. Aí eu falo pra mim, respira. A pessoa fala, eu respiro, Simone. Respira não. Respiro, porque esse movimento, você está passando oxigênio para o seu cérebro. Você está dizendo para ele, vou precisar de você. E eu sorrio. Ai, o dia vai ser maravilhoso, o dia vai ser incrível, o dia vai ser fantástico, fantástico, incrível. Estou vendo um dia incrível, porque eu sou merecedora de um dia incrível. E as pessoas falam assim, não, mas isso funciona? Gente, olha só, se você não programa o seu dia, se você não diz para o seu cérebro o que vai acontecer, ele olha e fala assim, ué, você não programou nada? O que aconteceu? Ele olha para trás. Ontem você se aborreceu? Legal, então eu vou te dar mais. Aí você começa a lembrar da situação do dia anterior. Nossa, mas eu fiz aquilo. Caraca, por que aquela pessoa fez aquilo? Aí você começa a se encher, porque quando eu falo, quando passa um pensamento, tipo aborrecimento, não é só o seu cérebro que sente o aborrecimento. O seu corpo inteiro sente o aborrecimento. Você sente o mal-estar, você volta aquilo tudo. Aí eu falo, não tem como. Sim. E aí, esses 15 minutos são pra isso. São pra isso. Tem muita gente que acorda, né? Aí acorda com algum obstáculo e fala assim, não, que acorda já com algum obstáculo e fala assim, nossa, meu dia já começou assim. E ela já começa nesse pessimismo e as coisas vão dando errado e ela acha que é por aquilo, mas é pelo mindset dela. De programação, porque ela não preencheu. Aí, livre-arbítrio. Sim. Eu falo, há um único ser que tem o direito nessa terra de escolher, que tem o livre-arbítrio, somos nós. Somos nós. E quando pega, não escolhe. A pessoa fala assim, eu não escolhi isso. Escolheu sim. Quando você não fez a escolha correta, sim, e ele puxou, você acabou de fazer a sua escolha. Ele vai olhar para trás. Ele vai pegar arquivo. Sim. E aí vai trazer para você mais daquele mesmo. E aí o que eu fiz? Eu passei nós temos uma parte, um sótão, eu subia e começava a ler. Aí teve um dia que eu li e aí eu apaguei. Porque era fora do meu padrão. O cérebro falou, o que você está fazendo, Simone? Você não é disso? Então, peraí. Puf. Aí eu... Meu Deus, eu apaguei, eu não estou acreditando que você fez. Não tem problema não. No dia seguinte, eu passei a ler de pé e falando alto. E eu sou do livro. Eu não sou vou ler no tablet, vou ler. Não, eu gosto do livro. Eu marco, eu escrevo no livro. E eu comecei a ler. E aí, o que aconteceu? O cérebro foi e falou assim, não, é dela mesmo. Ela quer isso mesmo. Ela quer assim. Então ela pega. Então você brigou com o cérebro mesmo. Exatamente, porque quando você determina, ele faz isso pro positivo e pro negativo. Se a pessoa determina, eu vou fumar, ela vai fumar, ela vai criar uma trilha daquilo. Porque é como se fosse, você tem um princípio do ritmo. É que nem quando alguém aprende a tocar violão, que ele começa lá primeiro com as notas, sim, depois uma música, daqui a pouco ele pega aqui, puf, você fez, você acabou de entrar, formar a sua trilha. É o que vai acontecer. Só que como o meu cérebro já é acostumado, por isso que eu falei para você, aí é mais fácil. Porque como ele já está acostumado, ela já faz assim mesmo. Sim. Fala, não adianta. Às vezes eu fico falando, ele fala, não é nada disso. Eu falei, não te chamei na conversa. Eu vou fazer porque às vezes vem um pensamento, sim, sabe? Isso que você vai fazer não vai dar certo. Eu falei, quem te chamou na conversa? Vai dar certo, porque eu mereço que dê certo. Vai dar certo aí de modo audível. A minha filha fala assim, mãe, se alguém pega você fazendo isso, vai te chamar de maluca. Falei, mas não é isso. Quando você fala de modo audível, você dá um comando e o seu cérebro para. Sim. Ele fala, quem está no comando sou eu. E eu vou fazer dessa maneira. E aí, por isso que é fácil. Quando você é acostumado a fazer essas trocas, essa sim, mudança de hábito, é mais fácil. Porque você já acostumou a sua cabeça a fazer sim, dessa maneira. Mas tem que começar, né? Essa coisa de trilha neural era tão séria que você vê que as pessoas têm crise de abstinência. Por exemplo, quando está tentando emagrecer, muda a alimentação,
ela começa a ter crise, né? O cigarro tem a parte química, mas mesmo assim, né? As pessoas começam a sentir como se fosse uma falta de algo que ela não consegue viver sem aquilo. E ela tenta, um lado dela tenta trazer ela de volta pro caminho de sempre, para a chamada zona de conforto. Sim. De conforto não tem nada. Só é zona de conforto porque é o caminho que ela seguiu a vida inteira. E a mudança é desconfortável. É desconfortável. Por isso que é zona de conforto. Porque você volta para o seu procedimento de sempre, para a sua vida de sempre. Né? Essa mudança, como ela falou, você imagina, o corpo dela chamava ela para dormir, estava na hora de dormir. Madrugada. Né? Ela criou um artifício para vencer esse lado dela. Muito bom. E ela falou assim, que a filha dela falou: mãe, vão achar que você é doida. Tem uma pergunta aqui que é bem legal. Como parar de se importar com a opinião dos outros, né? Sim. Então, sim. como que a gente consegue trabalhar nossa mente para isso? Autoestima pura. Olhar para dentro, olhar para si, se perdoar, entender seus defeitos, suas características, reconhecê-los, né? E buscar em si quais são as suas qualidades. Porque temos. Isso é importante. Né? E a gente tem pessoas que passam, às vezes, a infância ouvindo frases negativas de pai, de professor, de irmão, seja de quem for. Ou mesmo na fase adulta, uma pessoa próxima, alguém que a coloca para baixo e ela aceita aquilo. Então, assim, começa pela inquietação. Eu preciso mudar, eu preciso me conhecer melhor, eu preciso me valorizar. É autoconhecimento puro. A jornada do autoconhecimento. Isso. E a partir daí você encontrar uma autoestima, você poder olhar no espelho e se admirar, como é, com as características que tem. Reconhecer seus defeitos, que todos temos, mas não colocá-los acima de tudo. Aquilo não te representa. Sim. Entendeu? É muito realmente da autoestima. E aí você chega no momento que você começa a bloquear o que vem de fora. E até o que vem de dentro, porque tem um lado em nós mesmos, que uma autocrítica, que às vezes é muito severa. Você consegue filtrar, né? Consegue filtrar. E você bloqueia, na verdade. Então, às vezes alguém fala algo com você até escuta, mas você fala assim, não concordo. Não pertence a mim, eu não né? tenho que concordar. Sim. Eu posso até escutar, mas não preciso concordar. Esse olhar pra gente, eu entendo, você vê que é um hábito. Dependendo de onde isso tenha sido feito na pessoa, ela vai ter um hábito de prestar atenção na opinião alheia. Porque na casa dela era assim, mas meus pais eram assim. Às vezes a pessoa brigava e falava: olha o que os vizinhos vão pensar. Não sei o quê, fala baixo. O que eles vão pensar? Não sei o quê. Então a gente era virado a prestar atenção na opinião do outro. E aí, como que você muda? Tem uma coisa que eu falo para minha filha: antes de você fazer qualquer coisa na sua vida, faça 2 perguntas. O que eu vou fazer pode prejudicar alguém? Pode me prejudicar? Se a resposta for não para ambas perguntas, você pode fazer tranquilamente. Eu até brinco com ela, porque teve uma vez num supermercado, eu estava olhando, procurando um item e tocou uma música que eu gostava. E eu comecei a dançar no meio do mercado. Ela falou: mãe, aí saiu de perto, né? Aí eu falei assim: minha filha, mãe, o que as pessoas vão pensar? Minha filha, as pessoas vão pensar o que elas quiserem. Vamos olhar por fora a situação. 3 pessoas me vendo dançar. Uma saiu super aborrecida de casa de manhã. Aconteceu algo, ela se aborreceu, ela vai olhar pra mim e falou assim: nossa, mas como tem gente sem noção nesse mundo. Uma outra já saiu triste, porque ela teve uma chateação, uma perda, alguma coisa. Ela vai olhar e fala assim: gente, por que ela tá feliz? Que motivo ela tem pra estar dançando? Agora imagina uma outra pessoa que esteja super bem, que acordou super bem, vai olhar e falar: nossa, que legal, né? Ela já super animada no dia de hoje. Eu falei: você tá vendo como que dependendo do que tem acontecido com a pessoa, ela vai mudar a opinião dela, da imagem que ela esteja vendo? Então, eu que estou vivendo aquele momento, eu tenho que me preocupar com o exterior? Não. Sim. Se eu não estou fazendo nada que está me prejudicando ou prejudicando alguém,
me desculpa, eu vou continuar fazendo sem problema algum. As pessoas têm medo das outras pessoas. Eu falo assim, gente, as pessoas não mordem. Se você quiser perguntar, pergunte. As pessoas não, o que eu vou parecer? Você vai parecer o que a pessoa quiser pensar de você. O importante é o que você pensa de você. Exatamente. Não, eu sou uma pessoa que eu sou feliz, eu sou perfeito, eu sou agradecido. Eu vou perguntar mesmo, eu vou dançar, eu vou fazer dessa maneira porque eu estou feliz, eu me sinto feliz, eu quero agradecer por eu estar aqui viva. E vai fazer. Então, quanto mais a pessoa trabalhar dessa maneira, menos essa trilha da preocupação, ela vai interagir. Vai chegar uma hora que a pessoa vai falar, não, nem me preocupei, já fiz, olha, passei, virei a chave. Assim. Exatamente assim. Mas a pessoa tem que ter esse olhar, porque senão vai ficar repetitivo. Quando a pessoa assusta, tá ela voltando para o mesmo padrão. Ela tem que ser segura de si e pela busca do autoconhecimento, né? Para alguns é muito difícil, para alguns é muito difícil, para uns é mais fácil, para outros não. É simplesmente grau de dificuldade. Tem pessoas que são mais extrovertidas, têm mais facilidade de fazer, não tem problema. Outras são introvertidas, são tímidas, e aí é preciso um esforço muito maior. Mas isso não torna impossível. Sim. Né? Eu tenho uma característica de timidez muito forte. E quando eu fui fazer live no começo, para mim era terrível, era muito difícil. E só que um dia eu peguei o telefone e falei assim, vou gravar. Gravei segundos, 10 segundos. Eu tô aqui, não sei aonde, puf, mandei. E a partir dessa, eu fiz mais uma e foi. E assim, como eu falei, é difícil no começo. Só que uma hora você desbloqueia isso e faz com tranquilidade. Porque eu criei uma nova trilha. Por esse caminho eu já sei andar. E não tem problema. Como ela falou, eu já não me importo. Se a pessoa assistir uma live minha e criticar e falar alguma coisa, é uma crítica dela, não é minha. Sim. Eu tô aqui dando o meu melhor. Eu não preciso... A gente fala na live, a gente não tem a pretensão que todos concordem conosco, com o que a gente fala. É impossível. A gente puxa para uma reflexão. É um tema, a gente chama para uma reflexão. Sim. Eu exponho o que eu penso, o que eu sinto, ela também. Se a pessoa vai concordar ou não, não é uma questão. A questão é ela refletir sobre isso. Né? Desenvolver seus próprios pensamentos, seu próprio caminho. E cada um vai para um lado, né? De acordo com a bagagem, com a forma de ser, com a vivência. Tudo isso vai influenciar. Mas o nosso objetivo foi cumprido. Puxar para a reflexão. Para reflexão. Isso. Exatamente. Muito legal. Vocês acreditam que todos podem mudar ou algumas pessoas estão presas aos seus padrões? Presa, quem se prende é a própria pessoa. A chave está na mão da pessoa. Né? O pensamento de prisão, o aprisionamento, como eu acabei de falar. A pessoa que é tímida, ela vai ser tímida e ela vai ficar nessa timidez dela para sempre se ela não tomar uma atitude. É uma decisão, né? Um desejo, uma decisão e uma atitude. Exatamente. A grande chave é a pessoa decidir. Eu vou mudar. Eu vou buscar algo, porque se a pessoa não fizer nada, tem uma frase que é muito bonitinha, que as pessoas gostam de usar, que é o cúmulo da maluquice, as pessoas agirem da mesma maneira, querendo resultados diferentes. Só que é o que eu mais vejo as pessoas fazendo. Sim. Você fala para as pessoas assim, por exemplo, virada de ano. Aí eu falo, o que aconteceu do dia 31 para o dia 1º? Nada! Se você não fizer nada vai acontecer. Sim. É tanto que todas aquelas promessas que as pessoas colocam no final do ano, no dia 10 de janeiro, todo mundo já esqueceu. Todo mundo já esqueceu, verdade. Aí eu falo até, teve um comentário que a gente fez, eu falei, gente, se o branco trouxesse paz, você não tinha médicos com problema de saúde. Se amarelo fosse do dinheiro, o pessoal dos Correios estava milionário. Se o vermelho fosse amor, paixão, você não tinha divórcio nos bombeiros. Então, assim, não é isso que faz. O que muda? Qual é a grande chave? É você
Você, quando decide, eu falo assim, eu vou mudar a minha vida, eu vou fazer algo diferente para mim. Entendeu? Eu vou olhar, independente do que tenha acontecido, a pessoa fala assim, nossa, mas eu tive muita coisa na minha vida. Eu falei, todos nós tivemos. Quem está aqui nessa terra, nesse plano, está tendo desafios e desafios diários. Ah, são iguais? Não. Tem gente que tem alguns que você olha e fala assim, nossa, esse é mais pesado, isso. Mas assim, para a pessoa que está passando por aquele momento, é uma coisa, assim, enorme. Só que, se a pessoa imaginar, por que eu estou passando por isso? O que eu tenho que aprender? Não é culpa. Porque o que mais as pessoas fazem é nossa, eu me coloquei nessa situação, eu fiz isso. Eu falei, não é uma questão de culpa, é uma questão de responsabilidade. Você pega esse cetro e fala assim, é meu, eu vou decidir o que isso vai influenciar na minha vida. E às vezes é um aprendizado. A adversidade, ela tem uma semente de sucesso. Mas a partir do momento que a pessoa consiga ver que tem uma semente ali. Não, eu aprendi algo com isso. Sim. Eu já sei como eu tenho que fazer. Eu já sei como eu tenho que agir de forma diferente para que essa situação jamais se repita na minha vida. Sim. E aí ela teve uma mudança de atitude. E aí ela vai ter uma mudança de resultado. Porque ela mudou, ela fez algo antes, entendeu? Não dá para a pessoa imaginar, eu vou fazer isso porque eu vou sentar e vou meditar e a coisa vai se acertar. Sim. Não vai. Ela precisa ter o movimento, né? Começa na conscientização, né? Sim. Exatamente. Sim. Porque tem pessoas que se prendem aos padrões dos pais ou familiares. Por quê? São muitos anos convivendo. Primeiro que os pais são figuras de referência. Né? Quando a sua mãe fala assim, não mexe não que você machuca. É sua mãe falando. Não faça isso, ou faça aquilo. Né? Como eu falei, uma referência muito forte. Sim. É sua mãe. A maioria das pessoas... Existem casos, mas são exceções. Mas na maioria as pessoas têm uma confiança sem medida nos pais, né? Nos professores, às vezes no irmão mais velho, né? E ela cresce naquele ambiente ouvindo, convivendo com aquele padrão. Ela simplesmente se adequa àquele padrão. Ela passa a fazer parte daquele padrão. Ela assimila, né, aquele padrão. Então, às vezes, quando ela cresce, como eu falei na pergunta anterior, a conscientização é o primeiro passo. A partir da conscientização que ela vai buscar. E nem sempre é fácil. Mas, assim, só vai conseguir fazer alguma coisa a partir da conscientização. O caminho, como vai ser, o percurso, o grau de dificuldade, aí já é da vivência de cada um. Mas a conscientização é a base de tudo para isso aí. Né? Isso vem, como eu falei, vem lá, às vezes um professor. Eu tive uma vivência na infância com uma situação com uma professora, me marcou por anos e eu não tinha consciência. Eu fui ter consciência há pouco tempo, quando eu parti para um autoconhecimento, para uma busca, para um crescimento. De repente a mente buscou um fato que ocorreu na escola. Eu falei, caramba, eu nem lembrava, conscientemente eu não lembrava disso, mas ficou marcado e alterou todo um comportamento vida fora. Caramba, né? E muda esses padrões, esses hábitos, como eu falei, quando você nasce, você é um HD livre. Então, todo aquele hábito da sua família, você leva. Coisas simples, você quer ver? Normalmente, assim, a mulher que tem... Quando eu falo de barata, tem gente que olha... Nossa, não consigo, é nojento. Isso, normalmente, é um hábito de alguém da sua família. Normalmente, mãe, avó, alguém que era próximo. A mesma atitude que a mãe, a avó, não importa, teve, a pessoa repete. Ela vai repetir esse padrão. Então, você vê, numa coisa tão simples que é uma barata, quando eu vejo uma barata, qual é a minha atitude?
Imaginem coisas muito mais profundas. Sim. Até hábitos de guardar coisas, não guardar de objetos, mas a forma da pessoa se posicionar quando algo, por exemplo, a aborrece. Tem gente que guarda a mágoa, guarda o rancor. Aí eu falo para as pessoas, o que você está fazendo? Você está guardando algo que não é bom para você, que vai te causar problemas. Porque quando você pega uma pessoa, por exemplo, a pessoa fez algo, né? Eu até brinquei que quem tem mais de 30 anos já tomou um chifre na vida, já tomou uma volta financeira e já foi traído por um amigo. Entendeu? Não tem como você não ter passado por isso. Aí a pessoa pega, fica chateado, aí pega e guarda essa pessoa morta dentro dela. Não gosto do fulano. Fica alimentando aquilo, não gosto, o fulano fez isso. Aí eu falo assim, guardou, apodreceu. Um ambiente que está apodrecido, o que vai criar? Flores? Claro que não. Então, a pessoa vai ter o quê? Um ambiente que é propício a doenças. Sim. E aí a pessoa começa, o corpo não aguenta, você está usando o livre-arbítrio. Não estou usando. Está sim. Porque você poderia muito bem simplesmente liberar. Feliz, se a pessoa entender que ela está sendo mais cruel com ela do que a outra pessoa que fez o fato, sim. Ela está agindo, por ela agir dessa forma de guardar, ela cria uma doença, e aí o corpo, o que é a doença? É um sinal do o corpo falando para você, tem algo errado, me ajuda, tem algo errado, você está fazendo algo, opa, peraí, vou olhar. E aí o que acontece com as pessoas? Quando elas têm um padrão que segue durante muito tempo, as pessoas podem até perguntar para vários médicos. As doenças autoimunes, os médicos tratam com sequência, mas eles não sabem a causa. O que é autoimune? O seu corpo atacou você mesmo. Quer dizer, você teve um padrão por tanto tempo que o seu corpo chegou à conclusão de que o problema era a pessoa. Aí ele vai e ataca a própria pessoa. Entendeu? Então, chega a ser bizarro você falar, cara, é isso mesmo? Aí a pessoa vai ver, mas quem tinha esse padrão na sua casa? Era minha mãe, era minha avó. Aí você vai acessando. Né? Você vai puxando, porque você é uma criatura, né? Todos nós somos criaturas de hábitos, só que quando você cresce, você não faz escolhas como quando neném e nem adolescente, mas você chega na fase adulta. Não, peraí, agora eu sou adulto, isso aqui eu não quero, eu não vou guardar. A pessoa fez, o que eu tenho que aprender com isso? A pessoa me deixou, quando as pessoas falam para mim, a pessoa me deixou chateada, eu falei, você tá vendo? O poder é da pessoa. Sim. Não é seu. Você tá passando o poder. Ela tem o poder de te deixar chateada. Sendo que o poder deveria estar com você. Sim. Não, eu decido, não, essa situação... tá, tudo bem, vou pensar a respeito disso. E aí a pessoa, não, mas como assim? Eu não vou me afetar. Sim. Por mais que a pessoa fale, por mais que a pessoa grite, te agride, você não faz. A pessoa não tem como fazer nada. Não atinge porque mais. você não tá ali em ressonância com ela. Tá. Então tá bom, eu vou pensar. Então é uma escolha sua, né? Você pode ficar chateada, mas o que você vai fazer com essa emoção... Você pode jogar escolha, né? Muitas vezes no primeiro momento você até fica. Porque dependendo da situação, o impacto é grande, você fica, sabe? A partir dali, você que decide. Se você vai permanecer alimentando aquele sentimento, ou se você vai liberar e seguir. Exatamente. Essa questão de padrão familiar, isso é a grande maioria das pessoas. Sim. Não são algumas pessoas que têm isso, é a grande maioria. E tem uma religião que ela até acredita que isso vem espiritualmente, isso é passado, não geneticamente, mas espiritualmente na família. Vai passando até que alguém acorde e mude esse padrão.
A pessoa se levanta e fala, não, comigo não. Comigo não. Vai parar aqui. Eu não quero mais isso. Alguém que tem uma lucidez, né? Que um momento de lucidez e perceba isso que está ocorrendo. A gente vê vários casos assim de situações, por exemplo, de violência que um teve, aí o bisavô teve, o avô, o pai, e aí chegou no filho, ele parou. Ele parou. Aí com o filho dele ele teve um comportamento diferente, a vida encerrou nele, ele conseguiu, porque ele teve um nível de consciência muito grande e uma força muito grande para mudar. Porque tem certos padrões que para serem mudados é preciso força. Ainda mais que foi praticamente hereditário, né? Exatamente. É um hereditário não genético, não físico, mas de espiritual mesmo. Comportamental. Isso tem muito caso assim. Quando a gente começa, como a Simone falou, você começa a estudar e começa a se aprofundar em certos temas, a vontade que você tem, chega uma hora que você gostaria de dedicar seu dia inteiro buscando mais e mais, porque um assunto leva a outro, e aí quando você vê assuntos que você achava que eram temas diferentes, eles têm correlação. Sim. É muito bacana essa busca de conhecimento. Legal. Qual é a relação entre espiritualidade e desenvolvimento pessoal? Mãos dadas, andam juntas. Mãos dadas? Andam juntas. Você não tem como ter um desenvolvimento espiritual sem ter um desenvolvimento pessoal, elas andam juntas. Quando você começa a buscar, quando você desperta e busca por você entende que você tem que caminhar nos dois sentidos, né? Uma busca de um crescimento pessoal e sem perder o olhar. Não estou falando de religião, mas é um lado espiritual que todos nós temos que buscar. Eu falo que a gente tem um lado natural. Nós fazemos parte da natureza, né? Como seres. Então, quando a gente consegue entender isso, a questão espiritualidade, ela muda de figura. Você passa a entender que você faz parte de um todo, né? As pessoas, eu falei numa live que a gente esquece o nosso lado instintivo, intuitivo. E são coisas diferentes, né? Você às vezes tem a intuição de ir por um determinado caminho na sua vida, mas entra às vezes um instinto que te coloca medo. Então você tem a intuição, mas tem um instinto que te segura. É natureza, é natural. E as pessoas, elas se afastam disso. Elas passam a ser muito materiais, muito práticas e abafam esse lado natural que elas têm. Mas você não tem como desenvolver só um lado. Sim. Se você desenvolver a sua espiritualidade, você vai ter um desenvolvimento pessoal por consequência e vice-versa. Você começa a entender que o que você passa na vida, eu costumo dizer que as pessoas não são marionetes na mão de Deus. O que você passa na vida é aprendizado. É algo para você se desenvolver. Não existe uma forma de você fazer um diamante sem você pressionar o carvão. Ele não vai se transformar em diamante sem essa pressão. Uma lagarta não vira borboleta se ela não cumprir aquele momento de casulo, que ela fica apertada ali e que na hora que ela vai sair, ela tem que se esforçar para sair, para romper aquele casulo, porque dessa maneira a asa dela fica linda e ela consegue voar. Ela está exercendo o que ela veio fazer aqui. O que hoje as pessoas pegam, elas simplesmente esquecem disso. Elas pegam um padrão, eu falo assim, as pessoas, eu olho hoje e falo assim, elas são mais coadjuvantes, figurantes, nem coadjuvantes, figurantes
da vida dos outros, ao invés de serem protagonistas das próprias vidas. O que eu olhar para uma situação na internet, para a casa de alguém, para outra pessoa, vai mudar na minha vida? Eu saber da briga de algum famoso, não sei o que vai mudar na minha vida? Não, gente, não vai mudar nada. Então, peraí, vou olhar para mim. O que eu posso fazer por mim? Então, quanto mais você olha para esse lado, o espiritual, eu cuido de mim, eu vejo o que eu posso fazer, mais existe o equilíbrio. E aí você entende que determinadas coisas na sua vida que ocorreram não foram para te destruir, foram para que você crescesse como ser humano, entendeu? Porque as pessoas olham e entram naquele lugar de vítima. Ai, olha, o que aconteceu comigo? Olha a minha vida, olha. E fala assim, gente, aconteceu. Sim. Você não tem como voltar. Não existe essa possibilidade. Aí eu posso retroagir o tempo? Não pode. Você pode olhar para frente. Ou você vai ficar parado no passado. Isso um monte de gente. É muito claro para mim quando vem alguém me pergunta e fala assim, Simone, aconteceu uma coisa comigo no ano tal. Aí aconteceu assim, assado, a pessoa fala, não sei o quê. Aí eu falei assim, quando que aconteceu? A pessoa fala, no ano tal. Eu falei, não, aconteceu agora, nesse momento. A pessoa falou, não. Eu falei, olha a sua emoção. O que nós somos? O coração, ele é a ignição da sua vida. Se você sentir, aquele termo que a gente falava, se a pessoa sentiu no coração, se ela sentir, você fez uma conexão. E o que você sentiu, ele vai acontecer, vai trazer para você aquilo ali. E as pessoas não entendem esse poder que nós temos. Se a pessoa olhar e falar assim, gente, como ele falou, não é a respeito de religião. Se você olhar a constituição do ser humano, nós estamos conversando aqui, nós estamos usando os nossos sentidos, mas se você imaginar quantas funções estão acontecendo dentro da gente sem o nosso controle, sabe, magnífico você olhar e falar, quem fez isso? Eu sou um ser complexo, com várias funções. E as pessoas olham e se tratam como se fossem qualquer coisa. E aí se machucam, se vai, porque fulano fez isso, porque cicrano fez aquilo. Falou, gente, é para isso que você viveu, para isso que você teve a experiência? Falei, todos nós temos. Aí, e quem fala para mim, mas como que você faz, ressignifica? Eu tive uma questão com minha mãe mesmo, porque nós somos 4 lá em casa. E eu era assim, eu brincava que eu era o Cristo da minha mãe. Porque eu apanhei da minha mãe. Caramba. E muito. E não era assim, as pessoas que me ouvissem falar, falavam assim, nossa, você tá meio que exagerando. Aí eu falava assim, será que realmente, de repente, a minha mente não deu uma majorada na situação? E teve um fato que aconteceu uma vez na minha casa, minhas irmãs estavam num lanche à tarde, e aí saíram, a gente terminou o lanche, nós estávamos conversando, os maridos foram para um outro lado conversar, e aí eu lembrei de uma menina que morava, que era vizinha, aí eu falei assim, nossa, olha, se eu cruzar com ela na rua, nem lembro quem é, mas eu sou tão grata a ela, porque eu aprendi a andar de bicicleta na bicicleta dela, achava assim o máximo, ela emprestava. Legal. Aí a minha irmã, que é a terceira, pegou e falou assim, nossa, eu tenho tanta pena dela, ela apanhava tanto da mãe. Aí eu olhei para ela e falei, oi? Falei, como assim apanhava da mãe? Eu não tinha isso na memória. Aí ela falou assim, você não lembra? Teve uma vez que a mãe dela estava batendo nela no corredor do prédio, a mamãe foi lá e tirou a mãe dela de cima dela. Aí eu olhei para a cara da minha irmã e falei assim, ô querida, você trocou os personagens. A criança no chão era eu. Quem estava em cima de mim, me esbofeteando, era a mamãe.
E quem tirou ela de cima de mim foi a mãe dessa vizinha. Deus, ela trocou tudo. Ela trocou por proteção, porque ela era mais nova. Ela é mais nova do que eu. Ela viu a mãe dela batendo na irmã. Ela travou na hora. Ela travou e ela pagou. Olha o poder que o cérebro tem. Ele simplesmente inverteu uns papéis na cabeça dela como proteção. E aí as pessoas falaram assim, nossa, mas aí o que você fez? Gente, eu carregava tanta raiva, tanta mágoa dela, que eu falava assim, isso chegou um ponto que eu falei, isso não é normal. Que é isso? É para isso? Não tinha internet, eu fui procurar ajuda, é tanto que eu falo para as pessoas, se a sua dor for muito grande, procure ajuda de profissionais, terapeuta, psicólogos, psicanalistas, você tem uma série de profissionais que podem te ajudar. E aí você vai entender. E foi assim que eu fiz. Eu fui procurar o lado espiritual e fui para um lado de uma psicanalista. E ela me ajudou. Ela caminhou comigo no meu vale da sombra? Não. Ela me mostrou, olha, o caminho é esse aqui. Você vai repetir quantas vezes forem necessárias. Que a sua mãe é do jeito que ela é, não do jeito que você gostaria que ela fosse. E isso eu acho que eu repeti essa frase umas 1000 vezes. E foi. E isso foi limpando, foi me acalmando. Foi de uma hora para outra? Não, com certeza não. Foi me acalmando. As pessoas falam, e agora? Eu falei, minha mãe é viva. Eu gosto. No final de semana agora, na Páscoa, eu fiz um almoço de Páscoa. Minha mãe estava na minha casa. Eu abracei, eu dancei, fiz. Entendeu? Então, eu entendi. Aí as pessoas falam, nossa, mas ela tinha que te amar. Aí é que está o equívoco das pessoas. Ninguém tem obrigação de te amar. Ninguém. Nem pai, nem mãe, nem filho. A única pessoa que tem obrigação inegociável de te amar é você mesmo. Porque aí, quando você entende que esse amor é esse amor que Deus tem por você, que Ele colocou dentro de você, essas situações não te aborrecem mais. Então, quando eu consegui ressignificar isso, aí foi uma virada de chave. Aí eu falo para as pessoas, eu posso chamar minha mãe de ex-mãe? Não. Por que ela veio para minha vida? Por que eu sou filha dela? Numa hierarquia, ela é superior a mim, ela é minha mãe. Sim. E por que ela veio nessa posição? Então, quando eu entendo que eu não sou marionete nas mãos de Deus, eu entendo que existe um motivo. Então, aquilo ali foi fundamental para mim. E quando eu fiquei grávida da filha da gente, eu tomei um susto, porque vinha uma menina. Aí eu falei, meu Deus, vem uma menina. Menino, eu ouvi claramente Deus falando comigo. Agora eu vou ver se você perdoou a sua mãe. E aí hoje, para minha filha, eu sou exatamente a mãe que eu queria que a minha mãe tivesse sido para mim. Eu beijo, eu abraço. Eu sou não, eu sou permissiva? Não. Ela é chamada atenção, tem coisa, mas eu tenho todo o amor, eu converso com ela. Então eu consegui, falou, parou em mim, acabou, e para ela eu faço completamente diferente. Então eu vi que eu estava curada. Entendeu? E é isso que a vida te dá. Ela te dá desafios exatamente para você conseguir ressignificar e contar uma nova história. Você terminou a fase do seu jogo? Opa, você passou para outra fase. Então você já vai mais forte, ressignificando. Então aquilo ali já não te aborrece mais. Novamente a escolha na sua mão, né? Você poderia ter pegado aquilo, repetido ter alimentado aquela raiva, mas você quis ser diferente. Exatamente. O cetro é meu, o poder é meu. Eu decido o que eu vou fazer. Entendeu? E isso faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa que decida realmente mudar algo na vida. Eu vou fazer por mim. Eu me preocupo no outro, o que eu vou fazer? Não importa. Eu vou fazer por mim. Eu vou olhar primeiro para mim. É mais ou menos aquilo do avião, que eles falam que primeiro a máscara é para você. Então, você cuida de você, que você simplesmente vai alterar todo o seu entorno, só porque você fez uma mudança em você. E aí faz toda a diferença. Existe uma frase de coach que é muito legal.
E hoje existe até um preconceito com coaches, mas são muito legais. Tem muitos coaches aí que vale a pena a pessoa acompanhar e aprender com eles. Existe uma frase que fala que você só alcança o propósito se viver o propósito. O processo. Né? Você tem que viver o processo para alcançar o propósito. E a história dela fala muito sobre isso. Sim. Ela viveu um processo. E hoje ela tem um propósito. Esse caminho que a gente segue com o pescador é um propósito. Sim. Né? E a gente consegue passar. O propósito, muitas vezes, é um dom que nos foi dado. E esse dom nem sempre é um dom de cantar, de coisa. É o dom de ter vivido algo, aprendido com aquilo e passar ensinamento para frente. Ensinar o que a gente viveu. Sim. A vivência que a gente tem, o que a gente aprendeu, passar para outras pessoas. Isso é um propósito. O músico tem um propósito. Ele encanta as pessoas, ele emociona as pessoas com a música dele. Né? Um pintor, você vê uma obra de arte, você se emociona. E a gente consegue encontrar aqui, nesse projeto, um propósito também, né? De levar toda essa história, toda essa vivência que a gente tem para que as pessoas encontrem também um caminho. Eu tenho uma, assim, mas é fora disso aqui, mas em relação à idade, vocês acham que esse autoconhecimento vem com a idade, com a maturidade, ou indiferente, assim, é pelo tempo da pessoa? Cada pessoa tem um tempo. Depende do despertar dela. Normalmente as pessoas acham que sabedoria elas vão adquirir por... eu vou ler um monte de livros, eu vou pegar, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer um MBA, eu vou fazer uma pós, e aquilo ali vai me dar sabedoria. Não dá. O que te dá sabedoria é você conseguir pegar tudo que você viveu, todas as mazelas, todas as bagunças, e falar assim, o que eu aprendi com isso? Sim. O que eu me tornei com isso? Eu me tornei uma pessoa melhor? Ou eu sou Carvalho? Eu sou aquela pessoa que ficou enrijecida e quebro na primeira tempestade? Ou eu me tornei um bambu que é maleável, que vai, se dobra? Entende que existe um movimento do mundo. Se as pessoas pararem e olharem para o mar, tem gente que ama, né? Aquela onda batendo, é como se estivesse respirando. Sim. Então, a Terra faz esse movimento de respiração e expansão. É normal. Então, se a pessoa entender que existe esse movimento, que nós estamos inseridos nisso, a vida dela faz assim, ó, puf. Aí ela não tem mais nada, ela não tem mais travas, ela entende e anda. A vida anda. E fala assim, gente, a coisa mudou, o mundo mudou. Aí a pessoa fala, não, querido, foi você que mudou. Sim. Aí você começa a ver o exterior, porque você começa a refletir. O mundo exterior nada mais é do que um eco do que tem dentro da gente. Ele sempre vai fazer isso, vai trazer de volta o que você tem de mais forte dentro de você. Não tem jeito, é como ela funciona, entendeu? A pessoa fala assim, mas eu não acredito. Pode não acreditar, mas vai funcionar dessa maneira, não tem jeito. A maturidade não tem a ver com anos de vida, mas sim com a vivência mesmo. Então, às vezes, você pega pessoas jovens com uma maturidade absurda, né? E você pega pessoas com idade avançada sem maturidade alguma. Sim. Né? O que ela fez com a vivência que ela teve, né? Com o que ela aprendeu. Há pouco tempo a gente viu um deputado ser eleito aí, um rapaz, assim, você assiste as entrevistas dele, você fica... Se você fechar o olho, apesar que a voz também é de jovem, você fala, não é possível, isso não é um rapaz tão novo. Né? E ele tem uma vivência, uma maturidade gigantesca. Né? Você fala, como pode um rapaz tão novo assim? E você vê, como eu falei, outras pessoas com uma idade avançada agindo de maneira imatura. Então, não tem relação com idade, não. Tem relação com como ela vive as experiências dela. Sim. O que ela assimila com essas experiências. E é uma pena, né? Porque a gente vê muita gente partindo e não tendo evoluído, assim, desenvolvido, né? Eu falo muito isso. O que a gente vai deixar de legado? Sim. E não é material.
É um legado pessoal. O que você vai deixar na memória das pessoas? Quem foi a Jade, quem foi a Simone, quem foi o Marco, quando partiu, o que deixou na memória das pessoas, o que deixou de ensinamento, enfim, valores pessoais. Né? Eu, por exemplo, eu perdi meu pai em 2008, mas eu carrego comigo os valores que ele me ensinou e já passei para minha filha. Minhas filhas, elas têm atitudes e comportamentos que foram trazidos desses ensinamentos que eu puxei de lá. Então, assim, é muito daí, sabe? O desejo da pessoa de evoluir, de aprimorar, de buscar realmente esse crescimento, esse desenvolvimento pessoal, essa maturidade. Legal. É isso aí. Tem uma aqui que é assim: como os filmes e os livros ajudam no desenvolvimento pessoal. E aí pediram aqui para vocês citarem a história do faxineiro da Frito-Lay. É isso? Eu acho que é do filme Flaming Hot. Como é isso? Porque quando você olha, eu falo, todo mundo imagina que Deus tem uma fórmula pronta, né? Existe um padrão. Se você fizer determinada coisa em algum momento da sua vida, você vai conseguir. E não é assim que Deus trabalha, porque depende de como você está. Esse rapaz, nesse filme, ele mostra, ele era um faxineiro. Ele entrou, ele era um cara que o pai dele falava muito que ele não ia dar certo, que aquilo ali não era dele, que ele não prestava. Olha, o próprio pai. Exatamente. Então, ele foi repleto de ideias que ele não servia para aquele padrão, para aquele mundo, e que ele não ia ter sucesso de nada. Até que um dia ele falou assim: não, eu posso ter, independente do que o meu pai acha, eu posso ter. Só que ele carregava a mágoa do pai dele. E ele trabalhando, até que ele teve uma ideia, né, de levar cobrir os Cheetos lá com uma pimenta mexicana. E nisso, quando ele foi fazer a apresentação, o pai dele que veio ajudar. E o pai dele falou que o arrependimento que ele tinha dele não ser o homem que fez ele chegar naquele ponto. Nossa. Então aquilo ali teve uma cura. Aí as pessoas olham e falam assim: nossa, ele deu uma virada de chave, ele se tornou diretor da Frito-Lay. E foi toda a parte de mercadorias acabou sendo desenvolvida para o público latino, né, o mexicano. E aí as pessoas falam assim: mas houve ali um perdão. Aí eu falo, ok, a história dele foi do perdão. Por exemplo, a história da minha mãe não teve perdão. Eu falo, teve uma vez que eu comentei com umas pessoas, eu estava fazendo uma palestra com a parte de plano de saúde, nada a ver com o desenvolvimento. E eu comentei isso. Aí eu falei assim: vou fazer uma DR com a minha mãe. Quando eu fui, ressignifiquei, já estava tudo bem comigo, eu falei: vou fazer uma DR com ela. Virei para minha mãe e falei assim: mãe, por que você me bateu tanto? Aí eu falei assim: sabe qual foi a resposta da minha mãe? Nunca encostei um dedo em vocês. Eu vi. Todo mundo riu na palestra. Testemunha. Não tinha, ela não lembra. Não lembra de verdade. Ela bloqueou. Porque o que ela fez, para ela estava fazendo o correto. Era como, de repente, o meu avô fez com ela, o que o pai do meu bisavô fez com ele. Ela simplesmente replicou. Aí eu olhei para ela e falei assim: gente, a lição não era para ela, era para mim. Você. Aí aquilo assim, eu falei: esquece. Eu falei: mãe, você tem toda a razão. E acabou. Uma libertação, né? Exatamente. Você fala assim: eu não preciso carregar isso. Sim. Diferente da história dele, que teve um perdão ali do pai. Falei: quantas pessoas o pai morreu? Tem gente que não conhece os pais. E a pessoa carrega aquilo. Por que eu fui rejeitado? Por que meu pai não quis? Falou: não você está fazendo a pergunta errada. Sim. O que você tem que fazer com essa história? Exatamente. O que você tem que ressignificar na sua vida?
que caminho você tem que percorrer nesse vale da sombra, porque todos nós temos luz e trevas dentro da gente. O que você tem a aprender? Quando você descobre a sua maior dor, está o seu propósito. Aí você vai poder ensinar para as pessoas o que você aprendeu com aquilo ali. Nossa, eu consegui, foi libertador. A pessoa vai escrever um livro, vai fazer algo. Não existe um padrão. Ah, não, eu vou fazer. A pessoa tem 30 anos, tem 20 anos, vai fazer agora. Isso não existe. Não tem uma cartilha. Ah, nesse momento da vida, isso acontece. Sim. Cada um vai contar a sua história de acordo com o seu desenvolvimento, entendeu? Então, quanto menos peso a gente coloca em cima da gente, a gente se trata com carinho, a gente se trata com amor, entendendo que nós estamos em desenvolvimento, menos cobrança a gente tem. Sim. Entender que tudo tem tempo. Respeitar o processo, Exatamente. Né? Lembra que eu te falei do momento internet que tá macarrão instantâneo? As pessoas estão indo contra a ordem da natureza. Se você olhar, por exemplo, assim, uma abóbora, ela leva 3 meses para virar uma abóbora adulta. Um carvalho, ele leva 100 anos para ser uma árvore adulta. Um ovo vira um pintinho com 4 semanas. E um óvulo vira um ser humano com 9 meses. Aí as pessoas pegam e falam assim, existe uma lei, existe uma ordem. Aí a pessoa pega e fala assim, vou resolver de uma hora para outra. Gente, não vai. Por uma ordem, por uma lei natural, você não vai fazer. Até um exemplo que a gente viu, que assim, é bizarro. As pessoas que procuram bariátrica, teve um estudo da USP que mostrou que de 100% dos que fazem a bariátrica, 92% voltam a engordar. Caramba! 92%. Por quê? Porque não existe uma trilha. Altíssimo. Por que eu descarrego na comida? Sim. Por que eu me machuco assim? Por que eu quero essa proteção? São perguntas que a pessoa tem que se fazer. Sim. Ninguém vai resolver. Eu falo que por mais que as pessoas vivam juntas, é casado 50, 60, não importa. Ninguém nunca vai te conhecer de verdade que não seja você. Naquele momento você fala, por que eu quero me esconder atrás dessa capa de gordura? Por que eu tenho... Isso me maltrata o meu corpo, sobrecarrega todo o meu sistema. Por que eu estou fazendo isso? Volta para você e corrige. Ah, foi isso aqui. Vou corrigir, vou ver... Aí você vai ter a perda de peso, mas uma perda de peso consciente e não de uma hora para outra. Por quê? Você tem o opositor. O que ele faz? Ele fica parado. Ah, você vai emagrecer? Tá bom. Ele fica esperando. Quando termina o processo, ele volta a agir. A pessoa vai voltar para o padrão neural. Ele vai repetir a mesmíssima coisa que levou ele a ganhar o peso. E olha que o peso que ele ganhou não foi de uma hora para outra. Não. Ele levou um tempo. Mas ele criou o hábito. A lei da compensação funcionou de forma negativa e ele teve o fator tempo que, transformou. Aí ele pega aquele momento e fala assim, agora eu vou virar isso aqui, de uma hora para outra. Não vai fazer. Não vai. Você está indo contra uma lei natural. Ela não vai deixar você fazer isso. Entendeu? Você pode até fazer, mas ela vai atrapalhar. É uma ilusão de resolução do problema. Exatamente, né? Eu fumei durante muitos anos, 20 anos fumando. E aí, quando eu parei de fumar, eu comecei a contar o tempo da minha vida para entender, né, para comemorar, inclusive, quando eu vivi mais tempo sem fumar do que fumando. Ah, que bom. Foi incrível, porque assim, eu comecei muito novo, na época que a gente começava novo, eu comecei com 13 e fumei até os 33. Então, quando eu parei com 33, faltava 7 para ter um equilíbrio. Então, para ficar 20 a 20, né? E a partir dali, essa data eu comemorei muito, que eu falei assim, caramba, agora eu tenho mais tempo, né, de vida não fumante do que fumante. Que legal, é uma vitória. Né? Toda conquista tem que ser comemorada. Voltando à pergunta sobre filmes e livros, é muito importante, assim, é bacana, mas assim, é muito importante a escolha desses filmes e livros.
né? Inclusive músicas, inclusive companhias e lugares onde a gente frequenta. Tudo isso é importante ser escolhido com muito carinho. Então, assim, tem muito filme bom, tem muito filme que não vale a pena assistir. E ainda tem uma outra questão. Não é só você assistir, igual esse Frito-Lay. Você assiste como uma aventura. Sim. Por exemplo, você não vai tirar ensinamento nenhum, mas assiste com carinho, presta atenção no comportamento dele, presta atenção na virada, presta atenção na companheira que ele arrumou. A mulher dele teve um papel fundamental na vida dele e no crescimento. Ele teve momentos de baixa. E quem estava ali para dar aquele apoio, para dar, sabe, naquele momento, para dar um sacode que seja, sabe? Então, assim, tem muito aprendizado, mas é preciso estar atento a esses aprendizados. Você lê um livro de cabo a rabo e pronto, você não assimilou nada. Então, assim, não é só ler, sabe? É prestar atenção no que aquilo ele está ensinando, na mensagem que aquilo passa. Porque senão você vai simplesmente ler, simplesmente assistir um filme e nada vai te dizer, não vai te passar nada. Exatamente, dessa maneira aí. Não tem. A vida da gente é isso, é a gente chegar e olhar e falar assim, nossa, olha quanta coisa eu aprendi, olha isso. Se você entender as pessoas que passam pela sua vida como treinadores, você para de ter aquele olhar de cobrança. Hoje, quando as pessoas me perguntam da minha mãe, eu falo isso. A minha mãe foi a minha maior treinadora. Entendeu? Ela foi e falou assim, nossa, teve uma pessoa que falou assim, nossa, você tá com síndrome de Estocolmo. Para quem não sabe, síndrome de Estocolmo é quando a pessoa é raptada e o raptado se apaixona pelo quem raptou, né? E eu falei, não tem nada a ver, foi entender por que ela estava na minha vida, por que ela agiu daquela maneira comigo. Essa posição dela, ela me destravou para uma série de coisas. Por exemplo, das minhas irmãs, a única que dirige sou eu. Caramba! Você imagina, porque ela falava assim, para que você vai tirar a carteira? Porque eu quero. E eu nunca tive uma preocupação com o que o outro ia pensar. Por quê? Porque eu tinha uma mãe que falava para mim, eu falava assim, eu não falava, porque senão eu apanharia, mas eu pensava, eu falava assim, eu vou fazer porque eu vou fazer dessa maneira. Eu passei a ser uma antagonista da minha mãe. Sim. Se ela falasse uma coisa, por exemplo, ela não gosta de cozinhar. Eu amo cozinhar. Aí as pessoas falam assim, por quê? Porque ela não gosta. Não, eu vou fazer, eu vou aprender. Então, isso acabou sendo para mim a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque ela me treinou, e eu peguei esse pacote todo e falei assim, eu não quero mais ter essa raiva. Eu limpei isso e fiquei com o que é bom. Sim. Tem uma coisa que eu falo, teve essa pessoa que veio para mim e falou assim, aconteceu algo comigo no ano tal, eu falei para ela, foi agora que aconteceu? Eu falei para ela assim, deixa eu te... Você me auxilia numa reflexão. Vamos aqui colocar o que você acha que é de Deus. Se você pudesse classificar, né? Coisas de Deus. Aí ela falou assim, amor, gratidão. Eu falei, bem-aventurança, alegria, paz, contentamento, né? Eu falei, isso. Então, se isso aí é de Deus, raiva, ódio, mágoa, ressentimento, você dá para quem? Aí ela, oi? Eu falei, você dá para quem? Eu falei para ela, é pro diabo mesmo, querida. Aí ela, aí eu falei assim, você entende que todo mundo tem um medo de encontrar com ele de chifrinho, rabinho pontudo e um tridente na mão, só que as pessoas carregam ele dentro de si. Quando você não libera perdão, quando você guarda mágoa, quando você tem tudo isso de
Aí a pessoa vai pro templo, pra igreja, pra sinagoga, pro culto, não importa a religião da pessoa, e ela não consegue, com esse exemplo, liberar isso. Eu até falei para as pessoas, domingo foi domingo de Páscoa. O que estava ali no domingo de Páscoa? Comemorando a ressurreição de uma pessoa que 3 dias antes tinha dado a vida por nós. Sim. E ele foi crucificado para salvar a gente dos pecados. E aí, toda vez que as pessoas não conseguem ressignificar esse sentimento dentro delas, elas estão crucificando a Cristo. Caramba. Porque elas estão fazendo o que ele fez valer nada. Isso é pesado, né? Porque eles não mudam. Se você carrega, a pessoa fala, não, mas foi culpa do fulano. Não, querida. O que a pessoa fez é culpa até dele. Mas o que você vai fazer, o que você está guardando é culpa sua, é responsabilidade. Não é nem culpa, é responsabilidade. Você está trazendo e guardando. Limpa. A vida fica melhor. Aí a pessoa fala assim, mas o que eu vou ganhar com isso? Paz de espírito, amor, alegria. Essas coisas não vão te incomodar. Se você entender que você é ligado a uma fonte eterna, a um Deus, um Pai maravilhoso, que é pleno amor, você não tem mais isso, porque você vai entender... A pessoa fez o que podia, o que sabia. Tinha para dar, né? Você não guarda aquilo. Você sente na hora. Você não sente raiva? Lógico que eu sinto. Só que o tempo que isso fica dentro de mim que faz a diferença. Não quero isso não quero isso não. Vai para longe, não me interessa. Eu falei, quanto mais a gente cresce, o crescer não é só cronologicamente. É você crescer como um ser humano. É você se construir... aquela estátua, né, do homem se esculpindo a ele próprio, ele diz exatamente isso, é você todos os dias se esculpir. Se chegar no final do dia, pô, hoje eu tô orgulhoso de mim, caraca, fiz a consciência isso, que nunca tá pronto, né? Nunca vai ficar. Nunca tá pronto. Porque você sempre tem algo a fazer, algo a aprender, Aprimorar. algo a acrescentar, acrescentar na sua vida. Só que essa construção, ela tem que estar ali pronta. Então, quanto mais você olha para si, menos tempo você tem para olhar para o outro, para a vida do outro, para saber o que o outro fez, o que o outro falou, fofoca da vida lá não sei o quê. Ai, fulano fez isso, ai, não sei o quê, teve não sei quem, o outro traiu. Falou, não vai te acrescentar, eu vou olhar para mim. Você quer ver uma coisa interessante? Quando a gente fala de ver filmes, de aprender, de ver a lição, a mensagem, a pessoa fala assim, caramba, vou ter que ver um monte de filme cabeça, né? Um monte de filme intelectual. Ela te dá, agora, brincando, uma listinha de filmes de desenho com mensagens maravilhosas. Você assiste um Rei Leão, você assiste sabe... Kung Fu Panda. Você tira lições maravilhosas de desenho animado. A gente, às vezes, assiste com a nossa filha para que ela veja e a gente vai mostrando para ela. Olha que mensagem bacana e tal. Então, assim, a gente já treina ela desde nova para que ela entenda as mensagens que estão sendo passadas, inclusive as ruins. Às vezes ela fala, pai, mas isso aí não é legal. Eu falo assim, mas o que importa é você entender. Entender, sim. Se a mensagem está ali, você está vendo, percebeu, maravilha. Valeu a pena. Exatamente. Essa construção realmente é fantástica. E essa construção, ela precisa ser feita diária, porque senão você chega lá na frente e dá aquele coisa e fala assim, o que eu fiz? Não fiz nada. Não fiz nada, minha vida não foi. Aí as pessoas falam assim, o cemitério está cheio de sonhos não realizados, não sei o quê. Aí eu falo, gente, não está cheio de sonhos não realizados. A pessoa nem sabia que tinha sonho. Ela simplesmente passou a vida no modo zumbi, porque não pode ser só isso. Gente, é muita complexidade para a pessoa imaginar que a vida da gente é só levantar, trabalhar, pagar conta, criar filhos, não sei o quê, e pronto, acabou a vida. Não, zerei a vida. Oi? Eu falei, não pode. É muito complexo isso aqui para a gente poder achar que a vida da gente se reduz a isso. Não é mesmo. É interessante que a criança, ela sonha pra caramba.
Aí o adolescente também sonha muito, ele quer uma vida, ele quer isso, ele quer aquilo, e sonha muito. Só que muitas pessoas chegam numa certa fase que elas abandonam tudo aquilo e elas entram na manada. Sim. Vão viver a vida de gado. Né? Como disse a Simone, levantou, vai trabalhar, vai comer, vai voltar, vai não sei o que lá. E tem até, eu li outro dia um texto muito interessante, que diz o seguinte: a pessoa acordou, ela já pensa assim, vou tomar banho que eu tenho horário. Aí ela levanta, vai pro banho. No banho ela fala assim, eu vou tomar café da manhã, eu vou comer um pão, não sei o quê. E aí ela sai do banho, ela vai tomar o café da manhã. No café da manhã ela já está pensando como que ela vai pro trabalho. Se ela vai de Uber, se ela vai de carro, enfim. No carro, ela está pensando o que ela vai fazer, qual o trabalho do dia, o que ela tem que fazer e tal. No trabalho, ela tá doida para ir embora. Ela começa a olhar o relógio que ela já quer ir para casa. E aí, no caminho de casa, ela tá pensando que ela vai comer. Enfim, o que acontece é que ela nunca vivencia o momento. O momento, né? Então, ela não acorda. Quando ela acorda, ela não faz uma oração, um relaxamento, uma meditação. Ela, como a Simone falou, ela não se coloca no dia. E aí, ela vai pro banho, ela não curte um banho quente, gostoso. E aí ela vai tomar o café, ela não saboreia o café. Ela não curte o trajeto que ela está indo. Se ela está indo de carro, ela não agradece. Sim. Porque tem um monte de gente sacudindo num ônibus lotado. E, enfim, no trabalho ela não tem o prazer de fazer o que ela está fazendo com afinco, sabe? Fala assim, eu sou bom no que eu faço. E por aí vai. Então ela nunca vive o presente, ela está sempre um passo de ansiedade à frente. Sim. Não é programar. Porque uma coisa é eu fazer planos e projetos. Sim. Outra coisa é eu viver na ansiedade, sempre querendo, pensando no próximo, sabe? No próximo passo, sem viver o atual. Sim, no porque o que a gente do tem, momento. o que a gente tem é aqui, Sim. é agora. Né? A gente pode planejar, tem que planejar, mas eu tenho que fazer agora o que eu preciso fazer. E atrasa o desenvolvimento dela, né? Porque ela não está usufruindo do conhecimento atrasa ali. Total, ela não vive presente. Caramba. Quais são os sinais que uma pessoa precisa de autoconhecimento? Acho que a gente não fez essa ainda. Quais são os sinais? Essa parte dos sinais é quando você começa com aquele sintoma do o que está faltando na minha vida. Quando você começa a ver que tem um buraco que você não consegue preencher, a pessoa já fez, já tem lá, eu tô num emprego bacana, eu tenho minha família, eu tenho carro, eu consigo fazer as coisas, eu viajo para onde eu quero, mas tá faltando alguma coisa. O que está faltando? Essa busca, normalmente, é a parte que a gente fala do espiritual, te cobrando, olhe para você. Você está deixando algo de fora. E as pessoas pegam e, às vezes, negligenciam essa parte, né? Largam e... Então, vem através desse vazio. Desse vazio. É esse aí que é o chamado. Quando começa, ou acontece algo na vida que causa um colapso. Algo aconteceu, a pessoa, sabe, desmoronou alguma coisa, a pessoa pega e fala assim, o que houve? Nossa, é um chamado, sabe? A vida vai tentando te dar uns cutucões assim. Olha, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Ela não tem uma forma física. Ela fica te cutucando. Você não ouve, ela começa a te apertar. E aperta mesmo. Aí tem gente que acha que aquilo ali, nossa, minha vida. E falou, não é isso, ela está te chamando. Tem algo que você tem que olhar que você não está olhando. Sim. Pare, preste atenção e fala assim, aí você vai achar o caminho. Vai achar. Tem um momento de lucidez, quando a pessoa percebe que ela está como um cachorro correndo atrás do rabo, que a vida não anda, que ela só está andando em círculo, barata tonta, seja lá o exemplo que queira dar. Mas é muito mesmo de lucidez, de acordar, né? Quando a pessoa percebe realmente que a vida dela não está fluindo. Por mais que ela tenha, às vezes, um conforto financeiro, uma família equilibrada, mas nós já vimos pessoas em situações assim, com um financeiro muito, muito bom, uma família organizada, uma família amorosa, mas que bateu uma inquietude. Porque a pessoa falou assim, mas é só isso?
é só isso, eu já consegui, eu compro o que eu quiser. Eu tenho uma família maravilhosa, uma mulher que me ama, filhos que são, que estudam, que são dedicados e tal, tá tudo maravilhoso. Mas é só isso. Bateu uma inquietude, essa pessoa foi buscar algo mais. Então, assim, não é só uma relação financeira, não. É realmente algo mais, uma busca por algo mais. Qual é o sentido realmente da nossa vida? Né? Existe alguma crença que vocês tinham no passado e que hoje vocês veem de outra forma? Uma delas, que a grande maioria das pessoas tem, é de buscar quem eu sou. Sabe? Quem eu sou, me conhecer, o autoconhecimento. Às vezes, nessa busca do autoconhecimento, a pessoa quer encontrar quem ela é. E uma coisa que eu aprendi, que eu achei assim, para mim foi libertador, é entender que eu não sou, eu estou me construindo quem eu quero ser. Aí muda tudo, porque eu não tenho que entender quem eu sou, porque eu não sou ainda. Eu vou ser aquele que eu pretendo ser, então eu vou me construir. Eu busco, eu vou aprender, eu vou estudar, eu vou, sabe, me dedicar a algo, eu crio um projeto para poder fazer, eu vou compartilhar isso. Enfim, eu encontro um propósito e aí sim eu estou me construindo. Esse eu quero ser. Né? Dessa maneira mesmo. É uma construção diária, você nunca vai ficar pronto, nunca. Tem até uma frase que a gente costuma falar de forma equivocada para as crianças, falar assim, o que você vai ser quando crescer? Sim. Ela já é um ser humano. O que ela vai fazer é desenvolver esse ser humano. Sim. E essa busca, ela precisa ser diária, inclusive das crianças, de orientar as crianças dessa maneira. As pessoas, mas nunca foi assim. Não, realmente não foi. A gente não tinha isso, nós não fomos criados dessa maneira. Mas poder orientar a criança a olhar para ela e falar assim, você tem que ter um propósito, o que você está sentindo, o que você tem que aprender com isso, para ela desde cedo poder ressignificar determinadas coisas. Nossa, você vai ter uma geração muito mais preparada, muito mais com um olhar que eu falo para as pessoas, quando você ama outras pessoas, não é o amor romântico, porque tem gente até que fala que tem dificuldade do perdão. Sim. Porque fala assim, se eu perdoar, eu vou ter que conviver. Não, ele não pede isso. O perdão que você dá é você tira aquela pessoa de dentro de você. O perdão que você dá é para você. Sim. Você se liberta daquela pessoa, você se livra daquela dor, daquele peso, e a sua vida segue. E você, o amor que a gente fala é o amor ágape, é o amor que Deus tem por nós. Eu até falo, quando você pensa numa pessoa, você fala assim, não gosto da pessoa. Eu falo assim, se você não consegue abençoar, porque tudo que você emana volta para você, porque o movimento do universo é assim, eu emano, volta para mim. Então, passe a abençoar as coisas. Mas eu não consigo abençoar determinada pessoa. Então, diga que Deus a abençoe. Sim. Que Deus a abençoe, que Deus a abençoe, que Deus a abençoe. E repita, toda vez que a pessoa vier na sua mente, você pede que Deus a abençoe. Porque você não tem como mudar. E nunca vai mudar ninguém. A única pessoa que você tem o controle de fazer isso é você mesmo, entendeu? Simples assim. Tem algumas perguntas aqui que são do Instagram, da caixinha de perguntas, que a gente separou. São 4 perguntinhas. Tem uma que foi assim. Comecei a perceber que minha mente sempre focava no negativo. Como eu faço para melhorar isso? Mais uma vez, entra na busca do autoconhecimento. Né? Você tem uma trilha neural, um modo de agir que sempre se repete. Mas isso parte muito do incômodo, do desconforto. Incômodo. Por que eu sempre tenho que agir assim? Por que eu estou indo por esse caminho o tempo todo? Essas perguntas, elas são respondidas a partir da hora que você busca o autoconhecimento e você busca um amor próprio. Né? Você encontrar num respeito por si mesmo, né? Um caminho para que você possa seguir, sem
ficar martelando sempre naquela zona de conforto que eu falei. Que de confortável não tem nada. É Sim. desconfortável, mas é o lugar comum que você vive desde que você se conhece por gente. Então, a mudança, ela não acontece com facilidade. Muitas vezes ela não é doce, às vezes ela é dolorosa mesmo. Sim. Mas ela precisa acontecer. E é um passo cada vez. Eu costumo falar que é igual uma escada. Se você olhar para o topo da escada, você vai se assustar. Você fala, cara, é uma escada muito longa. Eu não vou conseguir subir. Mas sobe um degrau hoje. Amanhã você sobe outro. Daqui um mês você olha para baixo, você subiu 30. Aí você fala, poxa, Caramba, eu subi muito. é. Né? A Simone gosta muito, ela gosta muito de cozinhar. E ela tem uma coisa que ela fala que eu acho fantástico. Se ela pensar em todo o processo que ela tem que fazer até o almoço ficar pronto, Não. ela desanima. Ela fala, cara, não vai dar tempo. Não vou fazer. São tipo 8 horas da manhã, não vai ficar pronto no horário. Só que ela começa. Ela faz uma coisa, ela prepara aqui, ela pica lá o que ela tem que picar, ela refoga, vai fazendo. E quando vê, ficou pronto. Mesa tá posta, sabe? Tá servido. Tá todo mundo feliz, ela fez o processo passo a passo. Esse é o caminho. Não é olhar lá para frente e se apavorar com todo Sim. o caminho que você tem que percorrer. É se preocupar com agora, o que eu posso fazer agora. Não, e ela já tá num bom caminho, né? Porque ela percebeu que a mente sempre tá focando no negativo, Exato, né? Então ela já a lucidez, é acordar. Como eu falei, o incômodo, o desconforto. Sim. Você vê que esse lado, o negativo, ele faz parte da gente, como positivo. Você não tem como tirar uma Sim. coisa da outra. Ah, não, eu não tenho isso. Você só passa a ter esse olhar para o outro lado. E uma das coisas que a pessoa pode fazer é, primeiro, de quem é esse padrão? De quem eu estou copiando esse padrão? Ah, o meu pai era assim. Sim. Vem de alguém. Isso não é à toa. Puf, não, eu penso dessa maneira. Não é. Vem de alguém. Quando você identifica, você consegue fazer você olha, você diz, eu sou agradecida por tudo que foi ensinado, mas eu, como seu filho, como sua filha, vou fazer uma escolha diferente. Eu vou pensar de maneira diferente. Vou pensar, quando o cérebro vem pensando isso não vai dar certo. Vai dar certo sim, porque para mim dá certo. Eu sou abençoada, eu sou muito sortuda, tudo dá certo na minha vida. Novamente o poder na sua mão, né? Exatamente. Eu decido, entendeu? Não é nós comandamos o carro. E não o carro sair dirigindo as pessoas. E hoje você pega muita gente assim, né? Que você olha, a pessoa pega, a cabeça está controlando. Não, foi isso. Falei assim, faz o cérebro parar. Sim. Para. Ele falou, quem comanda sou eu. Então, essas ordens de modo audível, elas funcionam porque o cérebro, ele estaciona. Você pode ficar quieto. Tem gente que fala, eu não consigo dormir. Porque a cabeça não para. Manda a cabeça parar. Sim. Eu vou dormir agora, você vai ficar quieta. Porque eu vou dormir. Se as pessoas tivessem, né, a consciência, ou melhor, podem ter a consciência do domínio que elas têm sobre mente, sobre o corpo, né? Tem um exemplo muito bom que eu costumo falar, que esse pessoal que faz decathlon, sei lá, corre, nada, não é mais, é porque é aquele que atira. Corre, anda de bicicleta, não sei o que lá, de repente ele tem que atirar num alvo. Cara. Ele deita no chão, ele aponta a arma e ele precisa atirar, só que ele vem correndo. Batimento cardíaco lá em cima, pulsação, respiração. E como que mira? Caramba. Eles conseguem parar, reduzir o batimento cardíaco. Eles fazem isso. E quando eu soube disso, eu fui buscar. Eu aprendi a fazer isso comigo. Porque eu era uma pessoa que tinha dificuldade à noite para dormir. Porque a cabeça... eu deitava e ficava pensando no tudo que passou durante o dia e nas coisas que eu pretendia para o dia seguinte. E aí passava-se horas. Eu aprendi a dominar o batimento cardíaco, reduzir respiração e entrar num estado para poder dormir. Então, essa consciência corporal não é só pensamento, é do próprio corpo mesmo. A pessoa controlar.
os militares, quando eles, em guerra, eles estão sendo transportados, às vezes, de um lugar para outro, eles entram no avião e vão voar meia hora, 2 horas, por aí. Eles sentam ali naquela posição desconfortável daquele avião e eles fecham o olho e dormem. Caramba, né? Dormem aquele período. Né? Eu conheço uma pessoa assim, ela fala assim, vou dormir aqui meia hora. Eu falo assim, pô, meia hora, só o tempo de eu conseguir dormir. Não, eu falo que ela dorme e deita. Né? Eu sou assim. Ela não deita e dorme, ela dorme e deita. Ela vai e dorme. E meia hora, daqui meia hora ela acorda, sem relógio. Sem relógio? Sem relógio. Eu falo assim, vou acordar porque já deu meia hora. É um dom. Não, é treinamento. Treinamento. Você determina o que o seu cérebro vai fazer. As pessoas não têm ideia do poder que elas têm. Elas acham que elas estão soltas. Eu não tenho, eu não controlo. Você controla. Se você não controlar a sua mente, ela vai te controlar. Caramba. Tá errado. Carro dirigindo, nós não somos caminhão na ladeira sem freio. Não é assim. Não somos. Nós somos um veículo com motorista. A gente dirige. Nós somos quem dirige. Né? Mas a gente tem que ter essa consciência. E, peraí, vem cá. Eu que vou dirigir essa caminhada. E assim, mas é construção. Você fala assim, você já está no seu ideal. Claro que não. Claro que não. Eu estou construindo, eu estou aprendendo todo dia. Hoje eu estou melhor que ontem. Amanhã eu vou estar melhor que hoje. Sempre assim, sempre assim. Nunca termino o que começo, porque é tão difícil. Porque a pessoa já formou uma trilha neural de não finalização. Isso é horrível da pessoa criar para ela. O cérebro pega e fala assim, opa, peguei um padrão. A pessoa não fez uma vez e ele pegou o padrão. Entrou num ritmo. Sim. Aí criou o hábito. Eu fiz 1, fiz 2, fiz 3. Quando assustou, virou a trilha. A pessoa não consegue. Quando ela vai chegando no final, dá o cansaço, acontece alguma coisa, assim, é impressionante. A pessoa fala assim, não, mas aconteceu um acidente, aconteceu algo. Aí eu falei, lógico, você já vibra nesse sentido. A pessoa fala assim, acontece, quer dizer... o mundo cai para que aquilo aconteça. Eu atraí exatamente. Nós somos imã do que você deseja. A pessoa fala assim, não é assim. Eu falei, é assim. Funciona dessa maneira. A pessoa pode não acreditar, mas vai funcionar dessa maneira. Você tem que começar a ler em pé. Essa pergunta tem muito a ver com aquela outra dos hábitos familiares. Isso vem, às vezes, de mãe, de pai, não por intenção, mas às vezes a criança está fazendo alguma coisa, começa a chorar, eu não estou gostando, eu não quero... Então tá, meu filho, deixa aí. Deixa aí. Se você fica com dó, porque está sofrendo, porque é chato, não sei o quê. Não vou obrigar meu filho a fazer isso. Às vezes por amor mesmo, sabe? Mas só que esse amor criou ali já na criança que ela pode... algo que ela não está gostando, algo que é desconfortável, ela pode abandonar. E aí, lá na frente, o adulto de 30 anos não consegue terminar nada. Exatamente. Aí Gente, você fala assim, importante, né? Culpa dos pais? Não. Ela pegou um padrão, ela não identificou o padrão e ela simplesmente repete. Entendeu? Vai repetindo. Ela precisa pegar o cetro de volta, meu, é minha vida e eu vou olhar de outra maneira. Até quando a pessoa tenta mudar um padrão, é preciso mudar com critério, com cuidado. Porque, por exemplo, ela conta a história dela com a mãe dela. Sim. Ela corria um sério risco de ser super permissiva com a filha dela. Entendeu? Para não repetir o padrão da mãe, eu não quero ser como a minha mãe, eu vou ser completamente o contrário. Ir para um outro extremo, Exatamente, e ser permissiva. Só que ela conseguiu encontrar um equilíbrio. Quando ela precisa brigar, ela briga. E briga mesmo, dá bronca, sabe? O que precisa. Mãe mesmo. É mãe. Então, assim, ela tem a consciência de que ela precisa exercer o papel de mãe. Só que não como foi a dela. Como foi feito, entendeu? Essa é a grande, sabe, a grande chave da vida das pessoas. É você entender que nisso, tudo que a pessoa passou,
existe ali algo a ser aprendido. Nossa, mas tem dores, Simone, que são terríveis. Eu reconheço isso. Só que quando é maior, você está numa posição maior, foi como nós falamos no começo. Procure ajuda. Não pegue e tampe, não guarde, vou colocar aqui no baú, não vou olhar, não tem, porque aquilo ali, ele vai sair uma hora e vai sair maior. Então não dá, tem coisas que você tem que pegar, você precisa olhar para que a sua vida, ela continue caminhando, porque senão você para no tempo, aí as pessoas olham e falam assim, onde que você está? O ano é 2025, mas a pessoa está lá atrás, entendeu? Porque parou no tempo. A ferida, ela tem que ser curada e não tampada. Porque se tampar, quando abrir, está lá, aberta. Né? A partir da hora que você cura, ela é uma cicatriz. Você viveu aquilo. Você vivenciou. Você não vai apagar. Eu falo que nós não temos um HD de computador. Nosso HD é diferente. Então, o computador, você tem uma memória que ela está ocupando espaço, você apaga ela e acabou. Formata e pronto. Formata e pronto. Cabeça, não. Tudo que eu vivi está guardado. Eu tenho que aprender a viver com aquilo. E com certeza. Saber que não tem como esquecer. E nem deve, né? Eu acho que se esse podcast fosse um livro, estaria tudo grifado. Foi tudo muito legal, muito importante. Para vocês compartilharem com a gente algum hábito ou exercício que possa ajudar no desenvolvimento pessoal. Eu acho que a gente pode finalizar com essa, para ficar aí uma aplicação prática. Tem vários, sobre tudo. Escolhe uma ou duas. Autocuidado. Autocuidado com o corpo, autocuidado com a própria emoção, um carinho consigo, sabe? Um reconhecimento de que somos humanos, que precisamos de carinho. Esse carinho começa com a gente, né? Uma meditação é muito bom, um momento de encontro com Deus que a pessoa, da forma como ela vê Deus, né? A gente não está falando de religião, eu volto a dizer, mas do divino, de a gente ter uma relação mais íntima com Ele, uma aproximação maior, tirar um momento do dia para ter essa aproximação, né? E aproveitar esse momento para praticar uma gratidão. Muita gente esquece da gratidão, e de gratidão de coisas básicas. Às vezes a pessoa fala, mas minha vida está um caos. Você está andando, você está respirando, você consegue falar, você tem seus braços. Para e pensa, né? Tudo. Você tem um teto para você dormir, sabe? Por mais precário que ele seja, você está na rua, ou você tem uma cama para deitar. Então, assim, tem muita coisa que as pessoas esquecem de ter uma gratidão. Você tem um parceiro do seu lado, que é parceiro de verdade, sabe? Você tem filho, você tem mãe. Olha, tem muita coisa. Nós entrevistamos uma pessoa há pouco tempo, que ela teve uma questão que ela perdeu o olfato. Caramba. Ela tem 10% do olfato. Então, assim, ele fala que ele é grato pelos 10% que ele tem, porque ele ainda consegue sentir alguma coisa. Então, é muita coisa que a gente tem para agradecer. Eu acho que a gratidão a minha mensagem, assim, realmente, minha dica seria praticar a gratidão. Esse olhar para a gente, esse olhar carinhoso, ele precisa acontecer. A minha dica é realmente que as pessoas não acordem de qualquer maneira. Que elas corram, tem que trabalhar, levanta às 6 horas, coloca o despertador meia horinha antes, senta, respira, vai, sabe? Tenha um momento com você, que você olha, que você vai para o espelho, que você consiga ver, fala assim, olha, tudo é perfeito em mim, eu tenho dedos, eu tenho unhas, olha como que eu estou, minha saúde, eu sou linda. A pessoa pega, eu falo assim, olha para o espelho e olha para aquela pessoa que está refletida ali e fala para ela, olha como eu te amo mesmo, muito, muito. Aí as pessoas falam, vão rir. Eu falei, mas faça, porque nós não fomos acostumados a fazer isso. Isso precisa ter, porque esse olhar carinhoso, essa forma como a gente se trata, é importantíssimo para esse amor próprio. Entendeu? Nós somos constituídos, 65% da gente é de água.
E a água, tudo que você coloca na água, você joga uma pedrinha, ela cria aquelas ondas, né? É da mesma forma. Então, se você se tratar sempre com carinho, com amor, com tudo, nossa, como você é inteligente, não espere ninguém te dar, não, vou ficar esperando aqui uma estrelinha, que nem no trabalhinho quando eu era criança. Faz algo e fala assim, caraca, você é bom mesmo. Sim. Seja você mesmo a dar o tapinha nas suas costas. Mesmo nas pequenas conquistas, Sim, né? Sim, exatamente. Pô, você conseguiu isso, caraca, você tá bem. Porque tudo isso, eu falo, nós vivemos num universo, mas todos nós temos um universo particular. Sim. Você vai transformar o seu universo numa paz. Tudo vai rodar diferente. Sempre comece por você. Sempre assim. Olhe para você, isso não é egoísmo. É amor próprio. Olhe para você, veja você, cuide de você, trate você. Porque toda essa transformação, você vai caminhar para essa essência do pescador, que é ser farol para as pessoas, porque as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, a pessoa está diferente. Sim. Então, quando você melhora esse brilho, você autoriza todas as pessoas que estão ao seu redor a brilharem também, porque é isso que nós temos como essência. Isso foi um maior presente que Deus deu para a gente. Essa essência dele dentro de nós, essa luz que não pode se apagar de maneira alguma, independente do que aconteça na vida da gente. Ela tem que brilhar. Uma coisa que veio, eu quero finalizar com a minha parte com isso, porque uma coisa que veio, inclusive do pescador, do projeto, foi um livro que eu escrevi, que fala exatamente sobre o amor próprio. Né? Ele já está pronto, já foi revisado, está formatando para ser lançado. É um e-book. E a ideia dele é exatamente isso. Mostrar que isso é uma construção. O amor próprio não é uma chave que você fala assim, a partir de hoje eu me amo e está tudo certo. Não é uma construção, é diário, é um caminho, mas que é preciso fazer. É preciso buscar. Cada um de nós buscar encontrar em algum lugar lá dentro esse amor próprio, porque isso vai realmente fazer uma diferença muito grande na vida a partir dali. E para finalizar, onde as pessoas podem acompanhar um pouco mais desse trabalho de vocês e poderem, né, buscar essa reflexão, onde que elas conseguem encontrar isso? Nós temos algumas páginas na internet, né? Tem no Instagram, o Pescador de Histórias Oficial, tem o canal no YouTube, o Pescador de Histórias, e tem também uma página no TikTok, né? Temos também um WhatsApp, né? Um grupo no WhatsApp, é muito bacana, as pessoas postam mensagens. O link está na bio, né, de vocês. Está na bio, sim, está na bio. Está na bio, entendeu? As pessoas entrarem, elas tem a nossa página mesmo, que é onde acontecem as lives que nós fazemos, é na página dele, do Marco e na minha. É fácil. Achou o canal do Pescador, já tem lá os links, as pessoas podem entrar, seguir a gente, acompanhar, ver as lives e tudo. E assim, vai ser transformador. Transformador. Todas as lives estão salvas no YouTube, então é muito bacana. Você consegue ver live de um ano atrás. E é bacana que às vezes uma live, você assiste a live seguinte, ela tem uma correlação que nem foi planejada. É muito bacana. É muito bom mesmo. Marco, Simone, muito obrigada por terem conversado com a gente, por terem nos levado à reflexão. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente também. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais e te encontro no próximo episódio.